aquilo que nós oramos e esperamos da parte de Deus, Ele supera. E quando eu falo que esse Deus, Ele supera e Ele nos surpreende, eu não falo isso como frase de efeito. Eu falo isso à luz da palavra. A palavra declara no livro de Efésios, capítulo 3, verso 20, Paulo vai dizer que Ele é Deus para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, Ele é o Deus que supera. Ele é o Deus que vai fazer além daquilo que eu espero, daquilo que eu oro. Se eu oro para que Deus me dê um casamento feliz, um casamento abençoado, Ele vai superar essa minha oração. Paulo vai dizer que aquilo que não chegou no meu coração, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ainda não chegou no coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para mim. Ou seja, o que Deus tem preparado para mim, para a sua vida, vai além das nossas expectativas, vai além daquilo que nós esperamos, porque esse é o Deus que eu e você servimos. Ele superou a expectativa, por exemplo, de um homem chamado Abraão, cujo sonho era ser pai, simplesmente. Um homem estéril, uma mulher que não podia ter filhos, e ele ora por um milagre, com uma expectativa em seu coração, que Deus pudesse dar a ele a graça, por mais que ele fosse um homem de 90 anos de idade, que Deus desse a graça a esse homem, de ser pai de uma criança. Mas eu torno a dizer, falar da expectativa que temos acerca de Deus, ela vai além. Deus não só fez de Abraão pai, mas fez de Abraão pai de nações. Abraão, que tinha expectativa de segurar um filho, diz a Bíblia que Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai da sua tenda, agora dá uma olhada para cima e conta as estrelas do céu. Diz a Bíblia que Abraão olha para o Senhor e não consegue fazer tal conta. Tal soma é impossível para o homem e para os recursos que ele tinha na época. Senhor, eu não consigo fazer tal soma. Pois é, Abraão, essa é a geração que eu vou dar a você. A expectativa era uma criança, mas o que Deus ia fazer era coisas muito mais sobrenaturais na vida de Abraão, e fez. E hoje é o pai das religiões, das maiores religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e os muçulmanos hoje também têm base na vida e na posição de Abraão, um homem que tinha expectativa de segurar apenas uma criança no colo. Ana, quando nós lemos o livro de Samuel, também nós vamos encontrar uma mulher clamando, com uma expectativa ardente para que Deus pudesse fazer dela mãe de filhos. Uma expectativa ardente porque ela era casada com um homem, e esse homem, Elcana, tinha uma outra mulher, que essa outra mulher zombava dela constantemente. E a expectativa de Ana era que ela pudesse um dia dar alegria ao seu esposo. Toma aqui, segura o meu filho, o filho que eu te dou como fruto do meu amor. Essa era a expectativa de Ana. Só que Deus não dá somente um filho a Ana. O filho de Ana vem a se chamar Samuel, um dos maiores profetas, sacerdotes e ministros da palavra do Senhor no Antigo Testamento. Um homem com uma oração tão fervorosa e tão eficaz diante de Deus, que Deus várias vezes no Antigo Testamento nós vamos ver a menção do Senhor falando do nome de Samuel quando ele orava. Deus nos surpreende, Deus vai além das nossas expectativas, amém? Mas eu quero falar, irmãos, nessa noite, não é dessa expectativa que Deus é capaz de nos surpreender. Não é da expectativa que eu e você temos acerca de Deus. Mas eu quero falar da expectativa que Deus tem ao meu e ao seu respeito. O que Deus espera de mim, o que Deus deseja que eu faça,
o que Deus quer que eu execute, o que Deus quer que eu coloque como prioridade, que eu priorize como propósito em minha vida. E aí, irmãos, nessa noite eu quero orar, juntamente com a amada igreja, que nós venhamos refletir se estamos ou não suprindo as expectativas de Deus ao nosso respeito. Se estamos ou não fazendo aquilo que Deus espera. E se estamos fazendo, se podemos fazer mais. E se não estamos fazendo, como eu posso então fazer aquilo que Deus espera de mim? Já que Ele tem expectativas ao meu respeito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem expectativas a seu respeito. Deus tem expectativas, irmãos, a seu respeito. Ele espera algo de mim e de você. Deus espera algo da igreja. E para isso eu quero usar o texto, irmãos, do livro de Atos, no capítulo 10 que nós lemos, do homem chamado Cornélio. Cornélio não é um homem qualquer. Quando nós fazemos a leitura do texto que vai narrar a vida de Cornélio, Cornélio não é um homem qualquer, não é um cidadão marginalizado. Cornélio não é alguém que não tem um status, não é alguém que não seja uma referência. Cornélio não é alguém que está na sociedade por acaso. Diz a Bíblia, quando nós lemos a história de Cornélio, Cornélio é um centurião. Isso é bem interessante nós pontuarmos isso. O centurião, irmãos, ele pertencia à guarda romana. O centurião era um soldado romano, mas não era um soldado qualquer. O centurião ele tinha um lugar de destaque no exército. E nós não estamos falando também, irmãos, de um exército de um povo pequeno. Nós estamos falando de Roma. Na época de Jesus, Roma, irmãos, é mais do que os Estados Unidos seria nos dias de hoje. Roma, na época de Jesus, é mais, irmãos, do que a Rússia seria nos dias de hoje. A Roma, irmãos, no tempo de Jesus, é mais do que as nações que possuem poderes bélicos, armamentistas, irmãos, mais do que possui hoje. Essa era a Roma da época de Jesus. E nós estamos falando, irmãos, de um homem, Cornélio, que pertencia a esse exército, o maior exército da terra. Exército esse, irmãos, que ele era dividido em algumas categorias, por legiões, e havia, irmãos, também os centuriões. Os centuriões, irmãos, eram chefes de 100 soldados. Eles eram chefes, irmãos, eles tinham influência, poder e autoridade sobre 100 homens. E esses centuriões eram homens valentes, homens de destaque, porque esses homens às vezes eles iam para empreitadas de guerra, anos, irmãos, distantes da sua casa. E esses centuriões, irmãos, eles lutavam com toda a força, em nome de um propósito, e eles lutavam até a morte. Os soldados admiravam seus centuriões. Os soldados tinham respeito pelos centuriões. Os soldados tinham, irmãos, grande admiração. Jesus, nos evangelhos, nós vemos uma passagem onde Jesus cura um servo de um centurião. Quem lembra? O próprio centurião, ele era uma força de tamanha influência e autoridade que ele mesmo fala sobre Jesus: Senhor, o senhor não precisa nem ir na minha casa, porque quando eu quero algo, eu, centurião, dou ordem aos meus soldados e eles têm que fazer. Olha como que era um centurião. Então eu creio que se o senhor der ordem também, o meu soldado, onde ele está, lá o meu servo, onde ele está, ele será curado. E aí Jesus olha, né, e diz: por causa dessa tua fé, pode ir lá que o teu servo já está curado. Esse era o centurião, esse era também Cornélio, alguém que possuía autoridade. Só que esse Cornélio, irmãos, ele é um homem cuja Bíblia vai chamá-lo de piedoso, um homem temente a Deus. Me faz entender que
Cornélio provavelmente seja um prosélito. Prosélitos eram aquelas pessoas, os gentios, as pessoas que não eram da religião judaica e se convertiam ao judaísmo. E esse Cornélio, esse homem era temente a Deus, piedoso. Diz a Bíblia que ele dava, irmãos, ofertas generosas aos pobres. As pessoas que estavam em dificuldade, as pessoas que estavam passando por problema, ele não pensava só em si. Ele ia lá, colocava a mão no bolso e ofertava para as pessoas que precisavam. Então nós estamos falando de alguém que tinha uma posição social honrosa, alguém com uma situação financeira resolvida, alguém, irmãos, com uma vida debaixo do temor de Deus. E além de tudo isso, alguém também que tinha um coração generoso para dar. Olha que exemplo de fé. Esse era Cornélio. A Bíblia fala também, irmãos, que além de todas essas qualidades de Cornélio, Cornélio também buscava a Deus continuamente em oração. Ele e a sua família. Um homem de Deus. Um homem que vivia, irmãos, os padrões que a sociedade, irmãos, espera. Um homem que responde a palavra dessa noite, as expectativas da sociedade. Um homem honesto, um pai de família honroso, um homem que cumpria seus afazeres militares, ou seja, o seu trabalho ele cumpria como ninguém. Um homem que supre, irmãos, que supria todas as expectativas da sociedade, angariava, irmãos, todas as qualidades que a sociedade espera de um indivíduo. Só que aí, irmãos, eu lendo o texto, nós vamos lendo o texto do Atos capítulo 10. Deus fala para Cornélio o seguinte: Cornélio, envia teus soldados até a Jope, a casa de um homem chamado Simão, que lá vai estar um apóstolo do Senhor chamado Pedro. Vai lá, chama Pedro para que ele venha até a sua casa, porque ele vai te dizer o que você tem que fazer. Fala assim comigo: o Senhor vai mostrar o que tem que fazer. Manda, Cornélio, os teus soldados irem lá, chamarem a Pedro, e esse Pedro vai vir aqui à sua casa e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Cornélio, quando ouve, irmãos, essa oração, quando ele ouve essa palavra, ele na hora ele entende que quem estava falando com ele era o Deus Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, eu quero trazer uma reflexão para nós nessa noite. Muitas vezes, irmãos, nós levamos a nossa vida como a de Cornélio. Estamos respondendo às expectativas que a sociedade tem a nosso respeito. Somos pessoas honestas, somos bons maridos, boas mulheres, ótimos filhos, estamos fazendo a nossa faculdade, estamos cumprindo os projetos que a qual colocamos como planos e prioridades na nossa vida, somos generosos, cumprimos todos os nossos afazeres, somos cidadãos responsáveis. E aí, irmãos, eu leio tudo isso que é Cornélio, e às vezes tudo isso que eu e você somos. Só que aí vem Deus, olha para Cornélio e diz: Cornélio, vai vir um homem aqui e vai dizer para você o que você tem que fazer. Isso significa que tudo aquilo que Cornélio fez, ou faz, ou estava fazendo, ainda não era o bastante naquilo que Deus tinha expectativa a respeito dele. O que me faz, irmãos, às vezes pensar que às vezes nós nos acomodamos no nosso estilo de vida, nos assentamos, irmãos, nos nossos conjuntos de valores e na nossa moral, e achamos que porque a sociedade já acatou, já angariou as nossas qualidades, sentamos, irmãos, no banco de igreja, sentamos numa comunidade, sentamos os nossos afazeres e achamos que estamos fazendo o que basta.
Só que aí Deus olha para Pedro e diz: ei, eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Um homem igual a Cornélio, que era generoso, um homem igual a Cornélio, irmãos, que era um homem que cumpria todos os mandamentos, mas ainda havia algo mais para fazer para o Senhor. Existe algo mais que eu e você podemos fazer para o Senhor ainda, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus. Existe algo mais que eu e você podemos fazer para agradar ao Senhor ainda na nossa história. Existe algo mais que eu e você podemos fazer para o Senhor, para responder às suas expectativas. Existe algo mais. Acho interessante. Deus olha para Davi, a expectativa de Davi é que ele queria derrubar um gigante, mas o que Deus esperava de Davi não era só que ele derrubasse o gigante, é que ele pudesse ser um rei, para poder reinar sobre todo Israel. Deus espera mais, irmãos, de mim e de você. Só que a mensagem dessa noite, irmãos, ela não tem o intuito de eu trazer para você uma receita de bolo. Eu não tenho desejo nem a pretensão, e não sou presunçoso para tal, para dizer, irmãos, para você agradar a Deus, você precisa fazer isso. E a pergunta, irmãos, da mensagem dessa noite é: o que eu e você podemos fazer a mais para agradar ao Senhor? E eu pensei, irmãos, orei procurando essa resposta, querendo trazer um pouco mais didático, mais sucinto para a igreja. O que podíamos fazer, o que nós poderíamos praticar para agradar mais ao Senhor? Já que Deus tinha uma expectativa de um homem como Cornélio. Se Deus esperava mais de Cornélio, que dirá o que Ele espera de mim? Se Deus esperava de um homem que a Bíblia fala que era temente a Deus, orava continuamente ao Senhor, era generoso em suas ofertas, cumpria suas obrigações com a sociedade, e Deus esperava algo mais dele, o que será que Deus não espera de mim? O que será que Deus não quer que eu faça? O que será que Deus não quer que eu mude nas minhas atitudes e na minha vida para agradar mais ao Senhor, o Rei de toda a glória? O que será que eu posso fazer para agradar mais ao Senhor? Cornélio, irmãos, o que ele precisou fazer para agradar ao Senhor é que Deus olhou para Cornélio e disse: ei, você está achando que você é alguma coisa? Ainda não é não, meu filho. Você precisa hoje assumir um compromisso real com Jesus. Você precisa hoje descer as águas do batismo, ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa se envolver mais. Aí sim você vai estar me agradando um pouco mais, Cornélio. Isso era o que Deus pediu para Cornélio. Não sei o que Ele pede para você. O que Deus pediu para Cornélio, o que Jesus pediu para Cornélio, foi que Cornélio, ele viesse a descer as águas do batismo, e isso aconteceu. Foi o primeiro, irmãos, foi o primeiro gentio a ser aceito por toda a igreja naquela época, porque até então a igreja tinha uma resistência com quem não era judeu. E aquele homem que não era judeu, mas ele seguia os princípios da palavra, quando ele desce as águas do batismo, quando ele recebe a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, Pedro e os líderes da igreja são impactados em verem que aquele homem estava fazendo algo a mais para agradar ao Senhor. Porque para Pedro bastava ele continuar seguindo os seus princípios. Para Pedro bastava ele continuar seguindo aquela vida, mas o próprio Deus falou: Pedro, você vai falar para ele. E falou também para Cornélio: Cornélio, vai vir um homem aqui que vai dizer para você o que você tem que fazer. Às vezes, irmãos, nós nos acomodamos como alguns discípulos que nós encontramos ao longo do Evangelho, que se acomodam com o estilo de vida que levam, que ao invés de querer superar a expectativa, ao invés de querer fazer algo mais para o Senhor, costumam-se, irmãos, no seu conformismo, acostumam-se na sua vida cotidiana. Dois discípulos, irmãos, que se acostumaram com isso. Um é Nicodemos, no livro de João, capítulo 3. Diz a Bíblia que Nicodemos seguia a Jesus
à noite. Na calada da noite, Nicodemos entrava onde Jesus estava e ia dialogar com Jesus. Era um discípulo, mas um discípulo que queria seguir Jesus, irmãos, à noite, escondido. Tem gente que quer seguir Jesus, irmãos, mas não quer assumir uma fé pública, como Cornélio assumiu diante de todos. Sou romano, sou um chefe de um exército, mas eu desço as águas do batismo e assumo a minha fé em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vale a gente ressaltar, porque o romano fazer isso, ele está dizendo, irmãos, o meu imperador não é César, o meu imperador não é Marco Aurélio, o meu imperador é Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Assumir, irmãos, uma fé pública, como Cornélio assumiu, significa, irmãos, romper com os valores de toda uma sociedade que a qual aceitava como modelo e como referencial. Às vezes aceitar Cristo na nossa vida, irmãos, vai fazer a gente romper com muitos valores e com muito referencial que nós temos lá fora. Quem sabe quando você se converte, quem sabe quando você se converteu, quem sabe quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, o seu colega de trabalho, o seu familiar, a sua esposa, quem sabe as pessoas que estão à sua volta vão dizer, peraí, você aceitar Jesus? Eu lembro quando eu me converti, minha mãe, que a qual sempre foi a pessoa que a qual eu tive estima, e todos os conselhos da minha mãe eu sempre levei como lei. Eu lembro minha mãe, o dia que ela olhou para minha esposa, ela disse, essa aí você vai casar. Eu falei, meu Deus do céu, né? Que coisa, né? Isso daí você vai casar, né? E casou, está 14 anos aí, graças a Deus, né? Só que um dia, irmãos, o dia que eu falei que aceitei Jesus e cheguei para minha mãe, ela olhou para mim e disse, isso aí é emoção, vai passar. Naquele dia, irmãos, foi a única palavra que eu escutei da minha mãe e disse, isso não vai entrar na minha vida, eu não vou aceitar essa palavra. E não aceitei. E graças ao bom Deus, irmãos, a única palavra que a qual eu rejeitei da minha mãe foi a palavra de assumir um compromisso real com Jesus, que eu não aceitei, a palavra de maldição que foi proferida sobre a minha vida. Estar, irmãos, na presença do Senhor, assumir uma fé pública, indica às vezes romper com os compromissos que a sociedade tem. Nicodemos, irmãos, não estava apto a fazer isso, como Cornélio fez. Nicodemos, em João capítulo 3, quando você lê, você vai ver que ele vai seguir a Jesus de noite. Tem um outro discípulo, irmãos, que eu acho tremendo também, é um discípulo que quando Jesus está na cruz do Calvário já, surge a figura desse discípulo. Esse discípulo é quem vai pegar o corpo de Jesus e quem vai dar para Jesus o túmulo onde Jesus ressuscitou. Ele comprou aquele túmulo, ele tinha aquele túmulo e ele vai dar esse túmulo para que Jesus Cristo pudesse ser sepultado ali. Estou falando de um homem chamado José de Arimateia. E a Bíblia, quando vai fazer menção de José de Arimateia, ela diz assim, e é um discípulo que seguia Jesus de longe. Tem gente, irmãos, que não quer se aproximar de Jesus. Tem gente que quer, irmãos, servir ao Senhor, mas quer servir ao Senhor de longe. Jesus lá e eu aqui cuidando das minhas coisas. Jesus lá e eu aqui cumprindo os meus afazeres. Jesus lá e eu aqui cumprindo os meus propósitos. Jesus lá e eu aqui cumprindo os meus planos. Seguindo Jesus de longe. Não é esse o tipo de discípulo, irmãos, que Jesus quer ministrar autoridade. Não é para esse tipo de discípulo que Jesus, irmãos, quer ministrar poder. Não é para esse tipo de discípulo, irmãos, que Jesus quer dar toda a autoridade e honra. Jesus quer ministrar, irmãos, para aqueles discípulos que querem se aproximar mais dele. Cornélio estava disposto a fazer algo a mais. E eu pergunto para você, irmão, será que você está disposto a fazer algo mais para o Senhor? Só pode fazer algo a mais, irmãos, para o Senhor quem de fato vive de gratidão para com Ele.
Só podemos fazer algo a mais, irmãos, nos esforçar mais do que já nós nos esforçamos, tentar fazer mais do que estamos fazendo, quando nós somos gratos por aquilo que estamos recebendo. Quem aqui já trabalhou com gente ingrata? Gente ingrata que está descontente com aquilo que está recebendo. Você diz: ei fulano, vamos fazer isso? Não, não vou fazer não, porque me paga muito pouco. Agora quem é grato, ele diz: espera aí, eu preciso fazer, vou ficar além do horário, vou fazer mais, porque eu sou grato por aquilo que eu estou recebendo. Só consegue fazer algo a mais, irmãos, para o Senhor quem tem sentimento de gratidão, quem entende que aquilo que Deus tem feito tem sido bom e eu preciso fazer algo a mais para agradar a Deus. Quem tem gratidão, irmãos, tem um sentimento de uma dívida. Quem tem gratidão parece que sempre está devendo algo. Quer ver um exemplo? Quem aqui, irmãos, tem a sensação, no feriado, no segundo domingo de maio, que dia que a gente comemora o segundo domingo de maio, irmãos? Dia de quem? Quem aqui tem a sensação no dia das mães? Você que tem a oportunidade de dar o presente para sua mãe, você que tem a oportunidade de estar com sua mãe perto, quem aqui já teve a oportunidade de dizer assim: não, eu dei o presente e dei tudo o que ela merece? Quem conseguiu satisfazer-se? Não parece que está devendo ainda? Parece que a gente dá, mas puxa, eu queria dar mais. Se eu pudesse, eu dava o mundo para ela. Se eu pudesse, eu ia dar tudo que eu tenho para ela. Ai, se eu pudesse, como seria bom eu poder tudo aquilo que ela sonha. Por que a gente sente isso? Porque a gente é grato. E na nossa gratidão, nós queremos fazer sempre a nossa gratidão, a gente quer fazer sempre mais, porque a gente é grato a ela. Quando nós somos gratos ao Senhor, irmãos, tudo que nós fizermos para Ele ainda será pouco diante das bênçãos que a qual Ele tem dado às nossas vidas. Quando temos gratidão em nós, irmãos, tudo aquilo que fazemos para o Senhor ainda será pouco, irmãos, para ministrarmos sobre aquilo que temos recebido. Cornélio, irmãos, ele sendo um soldado, mesmo ele sendo, irmãos, alguém, um exemplo, Deus tinha uma expectativa ao seu respeito. Deus queria que ele fizesse algo a mais. E eu pergunto, irmãos, o que Deus espera de mim e de você? O que você pode fazer a mais para o Senhor? O que você pode fazer a mais para agradar a Deus? Ou será que você já tem feito o suficiente? Se hoje o Senhor tocasse a trombeta nos ares, irmãos, você já teria feito o suficiente para Ele? Não, pastor, olha, o que eu faço é 10, já agrada ao Senhor. Vamos lembrar de Cornélio, temente a Deus, generoso, homem de oração, homem de respeito na sociedade, mas Deus queria algo mais dele. O homem de Deus vai lá, Cornélio, e vai te dizer o que você tem que fazer. O Espírito Santo, irmãos, está aqui nessa noite dizendo: eu vou entrar na sua vida e vou dizer o que você pode fazer para mim a mais ainda. E quem vai mostrar isso não sou eu. Eu não quero aqui, irmãos, ter essa pretensão e essa presunção de dizer qual é a receita, mas o Espírito Santo do Senhor, nessa noite, vai colocar no seu coração o que você pode fazer a mais para agradar o nome de Deus. O Espírito Santo do Senhor vai falar ao seu coração o que você pode fazer a mais para engrandecer o nome do Senhor. O Espírito Santo vai falar ao seu coração o que você pode fazer a mais para que agrade o nome do Rei de toda a glória. Ele vai dizer para você o que você pode fazer a mais. E eu quero dizer, irmãos, que todos nós podemos fazer algo a mais para agradar ao Senhor. Não existe ninguém, irmãos, que não possa fazer algo que venha agradar ao Senhor.
Não existe ninguém, irmãos, que está nas suas limitações para dizer: não, eu não posso fazer mais, tudo que eu fiz já é o suficiente. Não, irmãos, todos nós podemos fazer algo a mais para agradar ao Senhor. Os discípulos, irmãos, estão vendo todo mundo gritando: Hosana, Hosana nas alturas, enquanto Cristo está entrando. E aí os discípulos falam: meu Deus, o povo tem que se calar, o povo tem que se calar. E aí Jesus olha para o povo e diz: não, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Até as pedras, irmãos, Deus dá força. Até as pedras Deus dá poder de voz para glorificar o nome dEle, que dirá a mim e a você. Não gosto de usar esse exemplo, mas eu vou ter que usar. Balaão, irmão, está desobedecendo a voz do Senhor. E ele não quer ouvir a voz de Deus. Ele não quer profetizar conforme a vontade do Senhor. E aí, porque Balaão não quer ouvir a voz de Deus, porque Balaão não quer agradar a vontade do Senhor, porque Balaão não quer fazer algo a mais para agradar a Deus, diz a Bíblia que Deus envia uma mula para falar com o profeta. E a pergunta, irmãos, que fica: se Deus pode usar a mula para fazer algo mais, por que Ele não pode usar a mim e a você para fazer algo mais, para glorificar o nome dEle? Podemos ser usados, irmãos, podemos ser tocados e impactados pelo poder do Espírito Santo para ministrarmos mais diante da presença do Senhor. Eu quero concluir, irmãos, lembrando de 2 versículos. O primeiro está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, 31. E diz assim: quer comais, quer bebais, que seja feito tudo para a glória de Deus. A maneira que eu tenho, irmãos, para agradar ao Senhor é pensar que em tudo aquilo que eu fizer, é pensar que tudo aquilo que eu fazer, pensar que tudo aquilo que eu praticar na minha vida. Paulo menciona desde as coisas mais pequenas, mais diminutas, seja o alimento, seja a bebida, tudo que eu fizer, seja para a glória de Deus. Que o meu casamento seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Que o meu trabalho seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Que ao dirigir no trânsito, que eu dirija para que o nome do Senhor seja glorificado. Que ao assumir um compromisso e honrar o meu pagamento em dia, que seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Se eu assumir um compromisso de um trabalho, que eu exerça esse compromisso com fidelidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que tudo que eu fizer seja para que o nome de Deus seja exaltado em minha vida. E por último eu quero encerrar, irmãos, com o texto de Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios